Carros que ficaram velhos demais para comprar. Todos os meses lá no Carchase eu recebo incontáveis consultas e pedidos de alguns dos carros que eu vou falar nesse vídeo. Não temos como começar este vídeo não falando de crossovers, de pequenos SUVs. Esses carros são a preferência do mercado. E tem um carro que marcou muito, que é a primeira geração do Volkswagen Tiguan, que chegou ali em 2008 para 2009, com o facelift ali por volta de 2013, né? Um carro excepcional, meus amigos. Espaço interno muito bom, pé direito muito legal, uma cabine ampla, arejada, iluminada, boa visibilidade externa, bom espaço interno, bom porta-malas. Isso é só a parte e esteticamente um carro agradável aos olhos, né? Tem um pouquinho daqueles altos e baixos da Volkswagen, mas putz, cara, hoje você começa a encontrar esses carros a partir lá do primeiro ano de 2010 por 45 mil reais, o que parece ser uma barganha incrível, sensacional, impecável. Mas aí que tá. A Tiguan ela veio com o projeto do motor 2.0 turbo, o EA888 da Volkswagen, mas ainda uma quase que da primeira para a segunda família desses motores, ou seja, você ainda pega situações de muita carbonização em sede de válvula na Tiguan, você ainda pega muitos casos de carros que, especialmente assim, eles eram todos importados, são motorizações que foram concebidas para utilizar um outro tipo de combustível, que quando o carro era novo, né, injeção direta de combustível, usando uma gasolina ainda que comum de boa qualidade, talvez aquilo não pipocaria no seu colo. Mas segundo, terceiro, quarto, quinto dono para frente, 70, 80, 90, 100 mil quilômetros para frente, sem comprovação adequada das manutenções feitas, do cuidado que o ex-proprietário, que os ex-proprietários tiveram com o carro, pode se tornar uma bomba muito poderosa na hora de te quebrar. Né? Porque 45 mil reais é barato. Mas se você pegar um caso de troca de velas, bobinas, bicos injetores, né, bomba de alta, de baixa, que aí já seriam bomba de alta, bomba de baixa e bicos injetores, seria um problema realmente assim de uma manutenção corretiva de um carro muitas vezes com 10 anos de idade, entendeu? Que você não sabe se a pessoa utilizava combustível de qualidade, se a pessoa usou muito o carro na reserva. Então assim, a probabilidade de você se deparar com uma manutenção muito pesada na parte de alimentação de combustível vai se tornando exponencial. Aí a gente tem que lembrar a base de cálculo do valor do carro. Né? Um carro de 45, 50 mil reais, com uma conta que muitas vezes pode espetar 7, 8 mil reais só em peça. Será que alguém realmente estava muito preocupado ou o negócio era dar um tapa e passar para frente? Né? Fora a carbonização em sede de válvula, a gente também tem pego muito carro com suspensão baleada, carro sem comprovação de histórico de manutenção da tração, da 4Motion, da Tiguan, que é uma tração integral sob demanda, mas que faz um trabalho muito bacana. E aquela história, né? Quando existe um carro desse em bom estado, meus amigos, é difícil que um produto desse caia facilmente na mão do mercado aberto. É bem provável que você conheça algum amigo cuja mãe tem uma dessas desde 0 km, e você tá lá na fila, o dia que seu amigo resolver vender o carro da mãe dele, ele vai te procurar. Então, torna o trabalho de caçar um carro desse em bom estado no mercado aberto praticamente impossível. O carro é impecável, é legal pra caramba, anda muito bem, 200 cavalos, 28,5 kg de torque, né? Câmbio Tiptronic de 6 marchas, traz um conforto bacana no onde para de São Paulo. É um carro que rende bem nessa, bebe um pouquinho de combustível, tá? Porque afinal de contas o Tiptronic não é o câmbio mais sofisticado e a Tiguan não é exatamente um carro levinho, né? O próximo carro que eu falei aqui, inclusive no ano de 2022, que eu achava que era uma gema um pouco guardada, um pouco lembrada para quem queria uma boa BMW razoavelmente moderna, sem gastar tanto dinheiro, era o BMW X1, mas eu estava falando especificamente da X1 com a motorização Active Flex entre os anos de 2014 e 2015. Né? Você tem 3 grandes versões do carro, a de entrada, a X-Line, que ambas são tração traseira, com a motorização igualzinha ao que tinha no 320 F30, um motor N20 com 184 cavalos, 27,5 kg de torque, com o câmbio F de 8 marchas, certo? E você tinha também a top de linha, né, a 25 ou 28i Sport, carro completaço, que era a única com tração integral sob demanda. Muitas vezes eu até guino o cliente na direção da intermediária, né, com teto solar, com o volante com a borboleta atrás, com iDrive bom. Por quê? Porque elimina uma complexidade a mais na manutenção, que é do sistema da tração integral sob demanda. Né? Câmbios F de 8 marchas é impecável. Curiosamente, as 14 e 15, né, que são carros ali na faixa que você vai encontrar na vizinhança dos 100 mil reais, né, conforme versão KM estado de conservação.
são carros que, puta, ainda não está nem na fase de acordo com o protocolo do que o ZF recomenda por tempo de troca do fluido de câmbio, né, que é 10 anos. Né? A BMW diz que você nunca vai trocar, a ZF, que fabrica o câmbio, já, por outro lado, diz que recomenda a cada 10 anos ou 100 mil quilômetros. Mas o ponto é, né, logo que eu fiz o vídeo, né, no meio do ano passado, no ano de 2022, a gente conseguiu navegar um mar muito bacana. A gente rapou o mercado atendendo clientes e comprando carros muito bons. O problema, meus amigos, é que puta, a memória fica, né, na faixa de 100 a 115, 120 mil reais. Eu acho esse carro imbatível, a dirigibilidade, a sensação dele, eu acho até que ele não é nem mesmo um SUV, ele está bem ali na fronteira de ser um crossoverzinho gostoso, prazeroso de dirigir. Mas nos últimos tempos estou removendo o X1 do nosso cardápio. Por quê? Porque estamos nos deparando agora com a rapa do tacho, com o fundo da panela. E fundo da panela só é bom quando é brigadeiro, no meu vocabulário. Né? Então a gente pegou muitos carros com suspensão baleada, freios, né, discos além da espessura mínima, ou seja, o cliente ia ter que fazer assim que acabasse pastilha, disco de freio, com retrabalho de suspensão, parzinho de amortecedor já dando cansaço, indício de estresse, aquela história assim, o carro tá bom hoje, o cliente vai rodar 6 meses, 8 meses, um ano, dependendo de como usar, vai vir uma conta pesadinha de manutenção para o carro. Né? E o pior, né? A gente sabe, meu, uma BMW com 7, 8 anos, sem nenhum vazamento de óleo, não é uma BMW. Mas a severidade dos defeitos que nós estamos encontrando está piorando. Né? Chegamos a ponto de ver muitas, assim, meu time andou vendo o X1 aí nos últimos 2 meses com turbina vazando óleo, né? Que a gente já sabe que a gente já entrando numa navegando um mar um pouquinho mais complicado. Não tenho medo tanto da mecânica desse carro por ter sido fabricação local, por ter disponibilidade de peça, parte de alimentação de combustível, bomba d'água e tudo mais, mas é aquela história, né? É um carro que, se mal comprado, pode vir com uma conta de manutenção, muitas vezes, que seja uma mistura de preventiva com corretiva muito salgada. Coisas que chegam a 15, 20, 25% do valor do carro se você comprar errado, ou até mais, tá? Porque entenda uma coisa, o perigo muitas vezes é, vocês acham que tem carros bons no mercado, que tem carro, não, mas o carro, eu fui ver o carro está bonito, meus amigos, ninguém sem consciência, né? Que quer vender um carro vai deixar um carro feio, não vistoso. O problema está aonde os olhos não veem. O problema está nos retoques, nas repinturas. O problema está no histórico duvidoso do carro. Né? Então, lamentavelmente, dadas as circunstâncias do que eu tenho visto de estado de conservação desse X1, também está fora do nosso cardápio. Não busco, não caço, não negocio. Se o cliente achar um carro desse e quiser que eu faça uma avaliação para explicar para ele o que ele está se deparando, com o maior prazer nós vamos fazer isso. Vou prestar um serviço de avaliação. Mas, infelizmente, é aquele negócio. A gente só gosta de comprar carro, especialmente desse perfil, no Carchase, quando eu tenho certeza que eu poderia comprar ele e dar na mão da minha esposa para andar. Se eu não posso fazer isso, eu não compro para vocês. Aí a gente entra num outro concorrente direto, né? Olha, curiosamente, se você subir, é o mesmo caso da Tiguan, que eu falei para vocês da motorização 2.0, né? É o Audi Q3, né? O Audi Q3, né? Ele chegou para o Brasil lá em meados de 2011 e 12, SUVzinho na base do Audi A3. É um carro que divide muitas coisas com a Tiguan, mas não todas. Né? Motor, família de motor parecida, mas não exatamente a mesma coisa, por questões de regulação, de tributação, de alíquota de IPI e tudo mais. As versões da Q3 2.0 elas eram declaradas como tendo um pouco menos de potência do que a Tiguan, apesar de ter um pouquinho mais de torque. Né? O que todo mundo quer, né, que eu não caço mais, é a versão Ambition, que era topo de linha, que nos primeiros anos tinha 211 cavalos, a partir de 2015, se não me engano, vira 225 cavalos. É o mesmo motor 2.0, o mesmo câmbio, todas as Q3 na versão 2.0 vão ter pelo menos a tração integral sob demanda da Audi, tá? Tem muitas semelhanças em termos de coisas crônicas na parte do motor. Puta, você vai sofrer, assim, não diria que a bomba de baixa, a bomba de alta e os bicos injetores são problemáticos. São coisas que, se começam a dar problema, você tem que botar na conta que é um carro que muitas vezes tem 7, 8, 9, 10 anos de uso. Com a nossa gasolina, a gente não sabe muito a procedência da gasolina, ou como a pessoa usava o carro, com que frequência ela abastecia, se era aquela lá, o Zé Reserva, sabe? Que está sempre abaixo de um quarto de tanque, completando com 50 conto. Isso são coisas que vão gerando um estresse, um cansaço para todo o carro, entendeu? E tem uma coisa que até não comentei na Tiguan, mas vou comentar aqui. Na nossa história, se eu pegar aqui dentro do Carchase,
Quais são as montadoras que eu mais vejo e a gente mais pega adulteração de quilometragem, odômetro? Sem sombra de dúvidas, Audi e Volkswagen disparado, tá? A gente pega e perde tudo aqui. A gente chegou num ponto hoje que existe uma série de mecanismos na nossa avaliação que eu consigo identificar a adulteração de quilometragem via software, via diagnóstico OBD2, vou olhar para TCU, vou olhar para ECU, uma série de parâmetros. Mas ultimamente o mais louco é que a galera tá largando a mão mesmo, né? É no laudo. Na hora que vai fazer o cautelar, puxou, já pega um laudo de transferência que tinha caído uma hora, 2 anos atrás. E curiosamente, a maioria dos casos, todos em Volkswagen, em Audi. Touareg, Tiguan, Q3, são de longe as campeões da adulteração de quilometragem. Sim, também tem Porsche, mas aí já é um outro assunto, um outro contexto, tá? Mas todo mundo me procura e pede essa versão Ambition, a topo de linha. E lamentavelmente eu falo para as pessoas, não dá. E você começa a encontrar a Q3 a partir de 70 mil reais, né? Só que é isso que eu falei para você, um carro que, puta, precisa de serviço na parte de suspensão, de freio, uma troca, pelo menos um par de pneu ou um jogo de pneu, muitas vezes também prever e contingenciar algo para problema crônico, né? Parte de alimentação de combustível, carro com 8 anos nas costas, bomba d'água, meus amigos do céu, até em produto novo, as Q5, 2018, 19, 20, pode estar perfeito. Você vai lá, você faz um pré-compra no carro, não tem indício de vazamento, você se comunica com a bomba para ver se tem algum código, alguma coisa que possa dar algum indício de cansaço, você começa a usar, aparece, né? Ouvi um boato nos últimos meses, né, que o grupo Volkswagen acabou de mudar a especificação do fluido de arrefecimento desses carros, porque chegou à conclusão que o que vinha sendo usado tinha uma abrasividade muito grande e estava gerando envelhecimento precoce. Não sei dizer, certo? Então começa a juntar demais a conta. Aquela Q3zinha até 100 pau não dá para comprar, meus amigos. Q3 é 16 para cima e provavelmente você vai acabar caindo numa 17, 18, 1.4, traçãozinha dianteira que é mais nova e mais pau para toda a obra, certo? E por último também um outro carro que aí já é um produto que era muito bom, né? Que é o precursor do que veio a ser o Mercedes GLC. Estou falando da Mercedes GLK. A GLK que veio para o Brasil em algumas motorizações, mas essencialmente dois grandes grupos. Uma a gasolina e a outra a diesel, certo? Eu sempre gostei muito, né, a partir de 2011 desses carros, né? Quando você começa a ter acesso ao motor 3.5 V6, o Blue Efficiency. É um bom motor, não sofre dos problemas de balance shaft do M272 lá dos anos 2000, tá? Rende 252 cavalos, 38 kg de torque. Esses carros têm uma proposta de serem mais espojados, mais robustos, mais pau para toda obra. Eles são montados na base do Classe C, mas com uma proposta um pouquinho mais crossover mesmo, tá? E obviamente também tivemos no Brasil a versão turbo diesel com 4 cilindros, né? 2.2 de 170 cavalos e 40,8 kg de torque. É um carro que parte de 110 mil reais, 110 mil você começa a encontrar algumas unidades. Pode parecer tentador, mas novamente, também andamos indo ver as unidades disponíveis, especialmente aqui no mercado de São Paulo, que eu digo ser o mercado com maior recursos, maior quantidade de carros, maior condição das pessoas manterem bem esses carros, e tudo que nós fomos ver estava profundamente usado, com muito cansaço nas costas e com uma belíssima de uma ficha corrida para futuros proprietários. Então, esses são os... Então, assim, Corne, beleza. Você falou desses 4 crossovers que são queridíssimos de mercado que você não busca e não compra no Carchase. O que você diria? Meus amigos, é o que eu falo para todos os clientes. Eu não estou preocupado em vender um carro para vocês. Eu estou preocupado em atendê-los com excelência. Estou preocupado que vocês confiam e tenham credibilidade no serviço que eu presto como equipe e que sempre nos procurem antes de comprar um carro. Ainda que isso signifique dizer para vocês, não compre nada agora. Você tem condição de juntar um pouco mais de dinheiro, respirar um pouco melhor? Quanto mais orçamento você tiver para subir os anos, para subir o valor do carro, você vai melhorar o estado de conservação e a sua jornada vai ser mais leve, a sua jornada vai ser mais tranquila. É pior você querer antecipar seu sonho gastando menos dinheiro agora, porque, mas o carro que eu tanto sonhei, eu já consigo comprar, só preciso comprar um pouco mais rodado, um pouco mais velho. Pois é, e no fim do dia você acaba gastando tudo aquilo com manutenção, que na minha humilde opinião, não vai refletir em nada na condição, na revenda do carro lá na frente, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, que é um aconselhamento mais detalhado. Procura a gente lá no Carchase, que vai ser um prazer atender todos vocês por lá. E bom, se você chegou até essa tela final, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho
e deixa um like. Muito obrigado e até a próxima.